A existência do diabo como pessoa, o que é como pessoa? Tá? É como um ser que tem personalidade, que pensa, que tem atitudes. Ela é descrita na Bíblia. Só que aqui tem que fazer uma série de observações que o irmão Osiel não fez por conta do espaço. Né? O espaço aqui para a revista ele é limitado. Então eu preciso fazer várias considerações. O diabo ele é uma figura na cultura judaica que ele sempre existe, tá? Mas os judeus, eles não têm essa percepção ainda muito bem definida. A gente precisa entender isso. Quando Adão e Eva estão lá no jardim, eles não têm a menor ideia de quem é diabo. Né? Inclusive, se você for ler o texto de Gênesis 3, com bastante cuidado, você vai observar que o texto não faz referência direta a Satanás. Então, como é que a gente sabe que é o diabo? A gente sabe que é o diabo por conta da leitura do Novo Testamento, que a gente consegue observar lá em Apocalipse, principalmente, lá no capítulo 12, quando descreve toda uma guerra lá envolvendo um dragão e tudo mais. E lá nesse dragão, ele chama esse dragão de antiga serpente. Olha, esse dragão ele é uma antiga serpente, conhecida como o diabo e Satanás. O texto de Gênesis, de Apocalipse, perdão, ele faz uma série de referências cruzadas com o textos do Antigo Testamento, como o texto de Gênesis, por exemplo. Então, por causa disso, a gente entende com base nesse texto que aquela serpente agente do caos, lá em Gênesis 3, é o próprio diabo. Só que é bom entender que isso não é uma coisa direta. Eu sei que hoje está muito difundido, então quando a gente vai pregar, por exemplo, em Gênesis 3, a gente já fala que é o diabo direto ali para não perder tempo, né? Porque esse percurso todo que eu estou fazendo aqui é um percurso mais lento, demoraria mais tempo e às vezes, para fins de pregação, de você sintetizar aquilo que você vai dizer, a gente é um pouco mais objetivo. Mas se você ler o texto com calma, sentadinho ali, lendo aquela forma que a gente sempre tenta ler, né? De tentar esquecer tudo aquilo que a gente sabe, que é muito difícil, tá? É muito difícil a gente ler o texto bíblico assim, sem nenhum pressuposto, né? Sem simplesmente, eu vou ler esse texto aqui como se eu nunca tivesse visto. Isso é uma coisa difícil, tá, gente? Mas é o ideal que a gente sempre faça isso. Se você partir desse princípio para ler o texto de Gênesis 3, você vai ver que não fica tão claro que é o diabo. Só que aí, lendo toda a narrativa bíblica, a gente sabe que a Bíblia é uma história unificada, que nos leva para Jesus, que aponta para Jesus, então a gente consegue observar, principalmente por conta do relato de Apocalipse capítulo 12, que o Satanás ali é a antiga serpente, né? Ele é o bicho ruim que estava ali. Mas como é que se cria essa ideia de um demônio, tá? De um maioral dos demônios? Primeiro a gente tem que entender, se você for ler o Antigo Testamento, é muito difícil você ter essas referências a demônios ali. Né? Não é que eles não existam, tá? É porque a cultura judaica ainda não tem arraigado dentro da sua percepção que existem esses bichos. Né? Então, obviamente, eles vão ter um pouco de dificuldade para descrever esses bichos aí. Então a gente consegue observar como é que eles vão entender isso bem. Eles vão entender isso bem a partir do momento em que eles forem lá para o cativeiro babilônico, principalmente tendo contato com o Império Persa, que aí eles vão conseguir ter essa ideia melhor de que existem esses demônios. Né? E é uma forma... A revelação de Deus, isso é um aspecto bem interessante também, que não dá para abordar tanto hoje por conta do tempo, mas Deus ele usa vários meios assim, para promover essa revelação ao longo da humanidade. Seja usando Abraão lá, tirando ele da terra dele, né? E esse contato com o persa é uma coisa legal, né? Porque quando eles tiveram esse contato com o Império Persa, né, aí os próprios escritores bíblicos inspirados pelo Espírito Santo entenderam que existe sim esse maioral dos demônios. Por isso que tem gente na faculdade de teologia, por exemplo, você tem a narrativa de Reis e a narrativa de Crônicas. Qual é a diferença de uma narrativa para outra? A narrativa de Reis, ela é basicamente ali na nossa percepção como cristãos conservadores, que veem a Bíblia como a palavra de Deus. A narrativa de Reis é meio que antes de todo esse período do exílio. Tá? Por mais que a concepção final dela como texto ela vai circular depois, né? A forma como ela é construída, ela vem antes desse período. A narrativa de Crônicas ela vem realmente para motivar o pessoal que está voltando do exílio babilônico. Então, ela é pós-exílica desde a sua escrita. Qual é a diferença disso, Moisés? A diferença, tem o caso lá do censo de Davi, por exemplo, que o Davi vai promover aquele censo, e aí o texto vai dizer que é Deus, né, que está ali no coração dele, né, que vai promover com que Davi promova aquela contagem. Né? E quando você vai para Crônicas, vai dizer lá que é o Satanás. Né? Aí o pessoal usa isso para dizer que o texto bíblico é contraditório, né? Porque um está dizendo que é Deus e o outro está dizendo que é Satanás. Só que a gente precisa entender a composição do texto bíblico desde a sua origem. Tá? Como assim, Moisés? Por exemplo, o texto bíblico em Reis, lembra que eu falei que ele é um texto que vem antes desse período, que os judeus nem sabem que existe Satanás? Então, o redator está escrevendo ali, inspirado pelo Espírito Santo. A gente sabe que Deus ele respeita a percepção das pessoas que elas têm sobre a realidade delas.
Então, como Deus ele tem esse respeito pela realidade das pessoas, né, o texto bíblico, o camarada que está escrevendo o texto, ele entende que Deus tem domínio sobre tudo. Deus ele tem domínio sobre tudo que existe. Tá? Então, ele vai dizer, Deus foi lá e colocou isso no coração de Davi. Tá? Por quê? Porque Deus tem domínio sobre todas as coisas. Quando a gente vai para Crônicas, que aí você tem uma concepção muito mais madura sobre essa realidade espiritual, o redator vai dizer, Satanás colocou no coração de Davi. Como é que a gente consegue conciliar um texto ou outro? É muito simples. Né? O redator de Reis entende a percepção de Deus como uma percepção soberana sobre tudo, e nada acontece sem a permissão de Deus. Né? Então aquele censo de Davi foi uma permissão de Deus para que aquilo acontecesse. Só que em Crônicas a gente entende bem que por mais que Deus permitiu aquilo que acontecesse, essa atitude de Davi não está alinhada com a vontade de Deus, porque tem um agente maligno ali incitando o coração de Davi. Então, o texto de Crônicas, na verdade, é até um princípio que a gente usa na teologia, a Bíblia ela vai explicando a própria Bíblia. Ou seja, o texto de Crônicas nos dá uma informação agora que não contradiz o que foi dito anteriormente, mas complementa. Porque os irmãos ali em Crônicas têm uma percepção bem mais madura de quem é realmente esse tal de Satanás. Tá? Então, é um exemplo, tá, gente? Tem outros exemplos bem legais para a gente trabalhar, só que eu não queria trabalhar aqui hoje porque não é o objetivo da aula. O objetivo é entender que o diabo ele é realmente algo real no texto bíblico. Embora no Antigo Testamento ele não apareça muito, ele é real. Ele aparece em Crônicas, nesse evento que eu mencionei, ele aparece no texto de Jó, né, principalmente ali envolvendo aquela questão sobre a fidelidade de Jó ou não, a gente percebe ali a figura de Satanás. Então, basicamente, a gente entende que o diabo é um ser real. O diabo, a gente tem que entender que ele tem esses nomes, né? Diabo ou Satanás, inclusive ele vai trabalhar isso no tópico 3, os outros nomes do diabo. O nome do diabo, você tem diabo vendo do grego, né? Que é diabolos, basicamente significa aquele que acusa, aquele que se opõe, né? Um adversário. Tá? E você tem Satanás, né? Que é o termo hebraico, que basicamente também faz uma referência, é um termo que vem muito do direito, tá? Inclusive o livro de Jó, ele é um livro que trabalha muito bem essa ideia, ele é quase que um tribunal, né? Você tem ali Satanás acusando, e aí depois vem cada um tendo a sua fala, né? Jó tem a fala de defesa, os amigos de Jó têm a fala para tentar acusar ali o Jó, é quase que um tribunal, é bem interessante você ler o livro dessa forma, que aí você consegue entender a forma com que ele foi composto. E a gente consegue observar que Satanás ele tem essa figura de acusação mesmo. Então é como se fosse aquele camarada ali dentro de um tribunal que fica levantando as acusações, que fica apontando os problemas, tentando levar ali o indivíduo, né, ou a pessoa que está sendo julgada, à condenação. A gente entende que ele é o chefe dos anjos caídos. Por que isso? Então, a Bíblia, a gente tem que entender que ela não é escrita de forma a deixar essas informações completamente organizadas para a gente. A gente precisa ler o texto bíblico e tentar organizar elas com base no que a gente tem. Como é que isso acontece? A gente tem essas aparições do diabo no Antigo Testamento, que são mais esporádicas, e no Novo Testamento a gente tem uma aparição mais definitiva. A gente consegue observar que Jesus ele aparece ali, e o conceito de demônio está muito desenvolvido. Né? Você tem endemoniado para tudo que é lado. Porque aí a gente entende, não que os demônios não existam antes, tá? Eu deixo isso claro, os demônios eles sempre existiram. Só que os judeus não estão entendendo muito bem o que está acontecendo, eles não sabem o que é isso. Ao longo do tempo, essa percepção deles vai amadurecendo e aí eles vão registrando isso no texto. No Novo Testamento, tudo é muito claro. Ó, isso aqui é demônio, né? Isso aqui são agentes do caos que se infiltram aqui entre a gente e não tem muito o que fazer, sabe? E Jesus vem como aquele que acaba com o caos, né? Ele consegue, com o poder do seu nome, exterminar esses seres do caos. E a gente consegue observar que existe um maioral entre eles, né? Sempre sendo referido como ou Satanás, que é o termo hebraico, ou o diabo, que basicamente, como eu já falei para vocês, é o mesmo significado. É aquele que se opõe, aquele que é o adversário e tudo mais. A dúvida que fica no Novo Testamento é como é que esse camarada apareceu? De onde ele veio? Né? Ele aparece aqui, tem um maioral dos demônios, mas de onde ele veio? Tem várias explicações para isso, tá bom? E essas explicações variam. Vai ter igreja, por exemplo, como a igreja presbiteriana, que entende que o texto bíblico não fala da origem do diabo. O texto bíblico, ele simplesmente, ele diz que o diabo existe realmente, existe o maioral dos demônios, ele é real, ele é perigoso, só que o texto bíblico não revela isso para a gente. Existem outras tradições, como a nossa tradição, que entende que existe sim uma origem do diabo. Como é que a gente vê essa origem? Tá? A gente vê essa origem lá no texto de Isaías, no capítulo 14. Eu não vou analisar ele com detalhes aqui hoje, porque não é o foco da aula. Né? A aula não é sobre demonologia, a aula é sobre os inimigos do crente. Então,
eu não posso aprofundar tanto aqui como eu gostaria. Mas esse texto aqui, Isaías está falando uma série de profecias contra locais específicos na época, né? E geralmente ele vai falar com o rei ali para abordar isso. Então ele vai fazer aqui uma profecia contra uma nação específica. Vou pegar aqui de um texto para vocês entenderem. A partir capítulo 14, tá? Eu vou pegar... Ele começa... Na verdade, esse argumento aqui ele começa desde o versículo 13, envolvendo a Babilônia. O capítulo 13 é onde começa esse argumento aqui, no versículo 1. Peso da Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Então ele vai agora, esse peso é uma sentença que Isaías está profetizando contra a nação da Babilônia. E o texto vai se desenvolver com base nisso. Ele vai falar uma série de sentenças contra essa nação. Só que em determinado momento do texto, ele vai adquirir algumas características que são quase que sobrenaturais, né? A partir do versículo 4 do capítulo 14, ele começa a se dirigir diretamente ao rei da Babilônia, né? Então proferirás este dito contra o rei da Babilônia, e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. É quase como uma descrição da destruição da cidade da Babilônia. Só que tem um momento aqui que essa descrição ela vai começar a ter características fantásticas, ou seja, ter características sobrenaturais. Uma coisa que é muito estranho isso se referir diretamente ao rei da Babilônia. Versículo 9. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou para ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar do seu trono todos os reis e nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derribada no inferno a tua soberba. Com o som dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se entenderão e os bichos te cobrirão. Versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que derribas as nações. E tu dizias no seu coração: eu subirei ao céu, e no monte da congregação me assentarei da banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então isso aqui acaba adotando características fantásticas. Assim, é muito estranho o rei da Babilônia dizer que ele vai subir ao céu e se colocar aí até mais alto que o Altíssimo, sendo basicamente o grande Todo-Poderoso. É meio esquisito isso. Então, como é que a gente lê esse texto? E a gente não inventou essa leitura é bem antiga, né? Lá desde o final do século II, século III, você já tem teólogos lendo o texto dessa forma. Que isso aqui não é uma referência ao rei da Babilônia. Por mais que está escrito o rei da Babilônia, isso aqui está atacando quem realmente motiva as ações do rei da Babilônia. Porque com base no Novo Testamento, a gente sabe que existe o diabo. A gente sabe que existe o maioral dos demônios. Então, com base nisso aqui, a gente entende que o texto não está descrevendo o rei da Babilônia em si, mas está descrevendo o que está por trás dele, que é o diabo, Satanás. Então, aqui a gente começa a falar da origem do diabo. A gente consegue observar que ele pertencia, de certa forma, ao local onde Deus habitava antes de tudo ser criado. Então, de alguma forma, ele participava disso, ele foi uma criatura criada. E então, o texto de Ezequiel 28, que eu não vou examinar aqui por conta do tempo, que vai dar a informação para a gente. Lá é um outro rei, é o rei de Tiro, mas lá descrições fantásticas também. Então, a gente entende que não é uma descrição direta ao rei de Tiro, mas ao Satanás. E vai dizer que era um querubim. Como é que o rei de Tiro é um querubim, gente? Então, é umas coisas estranhas. Por isso que a gente lê o texto dessa forma, e essa leitura não é absurda. Os irmãos de outras denominações não veem isso, tá? Alguns irmãos. Eles veem que essa descrição aqui, ela está usando figuras de linguagem, está usando uma hipérbole, e aí não é necessariamente a origem do diabo. Mas como eu falei para vocês, a nossa leitura não é uma leitura inventada. É uma leitura do texto que é muito antiga, né? O cristianismo ele ocorre no século I. No século II, no século III, já tem gente lendo o texto dessa forma. Então, faz muito sentido a gente ter esse tipo de compreensão. Por isso que a gente entende que o diabo ele habitava lá com Deus de certa forma. Por algum motivo ele se rebelou, que é um mistério, tá? A gente não consegue dizer como isso aconteceu, por que isso aconteceu, mas ele de alguma forma se rebelou e ele caiu. Ele caiu simplesmente e aí está perturbando a gente até hoje. Então, basicamente, essa é a ideia geral sobre a origem do diabo, com base em Isaías 14 e também pegando algumas referências em Ezequiel 28. A gente consegue entender isso. A expressão, ó estrela da manhã, filha da alva,
ela no hebraico ela é uma coisa só, que é a palavra Hellel, né? E essa palavra Hellel, no latim, ela foi traduzida como Lúcifer, né? E aí tem toda uma discussão, porque o nome Lúcifer não aparece aqui no hebraico, tá? Preciso ser bem sincero com você, não aparece esse nome. Esse nome ele vem do latim. E aí muitos teólogos, né, inclusive dentro da Assembleia de Deus, vão dizer que esse nome não faz sentido nenhum, tá? Porque o nome não aparece aqui no texto hebraico, o nome aparece no latim. Quem colocou esse nome foi um homem chamado Jerônimo, que traduziu a Bíblia do hebraico para o latim. E aí dizem as más línguas, aí, o pessoal que andava com Jerônimo, corre umas fofocas ali, que o Jerônimo tinha um inimigo chamado Lúcio, né? E Lúcio e Lúcifer no latim é muito parecido, tá? Tudo faz referência à luz. Então, possivelmente ele está botando o nome do inimigo dele aqui no texto, tá? Não dá para provar isso, tá, gente? Não dá, né? Mas é um boato aí que os historiadores acabam contando pra gente. Então o nome Lúcifer deixa bem claro aqui que esse nome não aparece na Bíblia, tá? E aí entra o ponto que eu falei, o diabo da cultura e o diabo da Bíblia, né? A gente sabe que o diabo ele habitava lá, com base na leitura aqui do texto que eu falei, habitava lá nessas cortes celestiais que a gente viu, né? Agora, qual é o nome dele? Não tenho a menor ideia, né? O texto vai dizer, filho da alva, né? Essa parada, o filho da alva, é uma referência ao fato dele ser brilhante, entendeu? Mas não é um nome próprio, né? O texto não trabalha com um nome próprio pra gente. Tranquilo isso, gente? É um negócio meio que às vezes a gente fica um pouco chocado, né? Inclusive, você pega a tradução da Bíblia no latim, lá no Novo Testamento, quando vai fazer referência a Jesus como um ser resplandecente, alguns tradutores botam Lúcifer, né? E aí fica até uma confusão, né? Mas Lúcifer não é o diabo? É porque Lúcifer é uma referência a portador da luz, né? Essa que é a tradução literal. Então não é necessariamente um nome próprio. Na cultura, por causa do Jerônimo, se popularizou que o diabo é o Lúcifer, entende? Só que esse nome simplesmente não aparece na Bíblia, tá? Então, eu sei que é um pouco chocante isso quando a gente escuta isso pela primeira vez, porque a gente ouve isso aí há bastante tempo, né? Então, mas isso não aparece no texto bíblico, a gente precisa entender e ser bastante honesto na interpretação bíblica. Só que aí, o que eu quero que vocês entendam é que o diabo é um ser muito perigoso, né? Porque ele existe, ele é real, então ele não é uma coisa inventada. Existem duas posturas com relação aos demônios que são perigosas, que é aquele camarada que supervaloriza os demônios, tudo é o diabo, né? Tudo que caiu, queimou uma luz aí, foi o Satanás, né? Não sei se foi o Satanás, às vezes a luz só queimou. Então tudo é o diabo, tudo que acontece é o diabo. E tem aquela pessoa que nada que acontece é o diabo, né? Parece que o diabo não existe, parece que não existem demônios, parece que não existem coisas que podem acontecer. Então a gente precisa ter esse cuidado, tá? A gente precisa entender que existe sim Satanás, né? Ele é perigoso. Ele é tão perigoso que na carta aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer, eu queria ter estado com vocês, mas o Satanás me impediu, né? Olha o nível do perigo desse negócio. Ele queria ter ido lá visitar os irmãos, mas foi impedido pelo diabo. Então a gente tem que entender que o diabo é um ser perigoso. Agora, a gente tem que entender também, né, que Deus ele é muito maior do que tudo isso, tá? Então, a gente precisa se alicerçar em Deus, buscar realmente se fortalecer em Cristo para conseguir resistir a Ele. Então, cuidado. O diabo é perigoso, o diabo usa pessoas, o diabo pode acabar, se o crente não vigiar, influenciando as atitudes dele. Quando Paulo fala aos Efésios, para não dar lugar ao diabo, ele está falando com o crente, né? A gente tem que lembrar disso. Ele está falando com cristãos. Então, existe esse perigo, sim, de a gente acabar sendo levado nesse caminho. Então, a gente precisa ter esse cuidado ao ler o texto bíblico e a entender tudo o que está acontecendo. Então, primeiro ponto, o diabo ele é um ser perigoso, tá? Não supervalorize ele, mas também não subestime ele, né? Ele é perigoso e ele pode nos afastar de Deus.